Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu creio que vai dar certo, né? Graças a Deus estamos aqui para mais um mergulho. Hoje é o capítulo 5 do livro de Lucas, um capítulo extraordinário. A última meditação foi muito forte, né? O capítulo 4, creio que essa também será. E eu quero pedir desculpas para quem estava aguardando aí a meditação ao vivo. Até 7h30, até 19h30, foi um atraso que eu comuniquei lá no grupo que aconteceria devido a um atendimento que realizamos e que levou bastante tempo. Então isso é normal, isso realmente acontece, já aconteceu poucas vezes, mas não é a primeira vez. Quando acontece, a gente comunica. Mas de 19h30 até agora, esses 20 minutos a mais aí, foi quase meia hora a mais, no caso, meia hora a mais, foi problemas técnicos que nós tivemos aqui. Entramos, aí tivemos que sair. Hoje nós fizemos alguns testes para melhorar aqui o áudio e tem todo um programa aqui que a gente está usando e tem uma chave aqui que tem que colocar, tem umas senhas, e enfim, a gente estava enfrentando aqui algumas dificuldades, mas agora, graças a Deus, deu certo e vamos em frente, tá bom? Fica aqui o pedido de desculpas para quem estava aí, né, esperando, aguardando e talvez até você que está acompanhando a gravação e ficou também esperando até um certo tempo e não deu mais para esperar, mas você está acompanhando porque todos os vídeos ficam salvos. Isso acaba sendo um ponto muito positivo, né? Tanto para quando você não pode acompanhar, tanto para quando acontece um imprevisto com você, como também quando há alguma dificuldade da nossa parte aqui. Seja uma dificuldade sua ou nossa, o bom é que fica gravado e depois cada um pode assistir no seu tempo, né? Isso é um ponto realmente muito positivo. Esse é um dos motivos da gente deixar gravado e aberto, né, no YouTube, para qualquer pessoa que tiver sede da palavra, ela pode então saciar essa sede mergulhando no Evangelho. Então vamos em frente, essas coisas acontecem, a gente evita ao máximo, mas acontece. E algumas coisas que fogem do nosso controle é bom no sentido de nos fazer cada vez mais ter a consciência de que as coisas não estão todas sobre o nosso controle, mas não estão mesmo. Só Deus é que tem um controle de tudo, só Ele que não perde o controle de nada. A gente vira e mexe, perde, e isso é bom para que a gente dependa dEle, para que nós não nos achemos alguma coisa, não somos nada. É isso que essa é a realidade. Somos dependentes dele. Com ele podemos tudo, com ele temos muito valor, mas sem ele não somos nada, somos limitados. Vamos lá então ao capítulo 5 de Lucas. Eu estou falando aqui crendo que dessa vez deu certo. Estou falando aqui crendo que vocês estão que tem gente aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, no retorno, se pelo menos alguém aí, uma pessoa pelo menos, dá um ok, me confirma aí se está me ouvindo, se está tudo certinho, porque nós fizemos muitos testes com respeito a áudio, vídeo, a transmissão, enfim, até fica um pouco complicado de explicar, porque é muita coisa técnica, que eu também estou aprendendo aqui, tudo para melhorar, para a gente melhorar e melhorando, né? Cada vez mais aqui a nossa transmissão. A Marta colocou, tá tudo ok. Poxa, então vamos em frente. Graças a Deus, agora foi. Vamos lá então, capítulo 5 do livro de Mateus. De Lucas. Virou aqui a página, foi para Mateus. Mateus 5 é extraordinário. Mateus 5 a gente já tem, já está gravado aí. Nós mergulhamos no livro de Mateus todo. É o sermão, né? As bem-aventuranças. Lucas 5 diz assim: os primeiros discípulos
a pesca miraculosa. Eu estou lendo aqui na versão NVT, então aqui fala miraculosa. Em outras versões, a maioria fala da pesca maravilhosa. Mudam as palavras, o sentido é o mesmo, como a gente sempre fala. Diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que levavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. A multidão apertava, era muita gente. Então, tem toda uma... estudiosos comentam, falam que tem toda uma questão também do vento favorável, né, que sua voz era potencializado pelo vento que levava ao povo, que estava sendo soprado em favor em direção ao povo, em direção à areia, à praia, e também o fato dele estar muita gente. Então ele estava ali num barco um pouquinho distante para poder as pessoas enxergarem ele melhor, para ele poder dar ali a sua mensagem, né? No versículo 4, há um detalhe. A gente vê muito aqui a palavra ensinar, muito. Jesus ensinava muito, muito. Essa palavra se repete várias vezes em todo o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus ensinando. Jesus foi para lá ensinar. Jesus veio para cá ensinar. Jesus foi ali ensinar. Jesus entrou na cidade tal ensinando. Jesus com os discípulos ensinando. Com a multidão ensinando. O tempo todo ensinando, né? E a gente está aqui aprendendo dele. Essa série aqui, a gente mergulhando no Evangelho, é como se fôssemos os discípulos ali naquele momento, ouvindo a ele, né? Ou ali naquela multidão, ouvindo o que ele estava falando. Hoje está registrado aqui por pessoas que foram testemunhas oculares, mas o fato é que Jesus está falando hoje conosco, através do seu Evangelho, está falando com você em cada meditação que fazemos aqui, da mesma forma que ele estava falando com os discípulos e com aquela multidão naquela época. Essa que é a verdade, e é assim que a gente deve ler os evangelhos, mergulhar, ouvir aqui, que vocês devem ouvir e nós devemos ler. Jesus está falando comigo, é comigo, ele está falando com você. E é importante também a gente ter a consciência do seguinte: ele está falando comigo e como que eu vou colocar em prática isso que ele está falando? Isso que eu acabei de ler, isso que eu estou lendo, isso que eu aprendi hoje, isso que eu aprendi no capítulo 4. Capítulo 4 foi demais, a última meditação foi muito profundo, muito. E como que eu coloco no meu dia a dia, na minha vida, no meu cotidiano, como que eu coloco em prática? Como que eu não deixo esses ensinamentos na teoria? Eu vou praticar isso aqui, eu vou encarnar o Evangelho. É isso que Jesus espera de nós, que mergulhemos. E como a gente sempre fala, mergulhar não é só ler, nem só meditar. Mergulhar não é só ouvir, não é só participar da série. Mergulhar é estar atento ao que ele está falando, é ouvir sua voz, é meditar, se for preciso reler, eu acho que é sempre preciso, particularmente, ouvir novamente, assistir novamente. Aqui no YouTube nós podemos acelerar o vídeo, né? Então podemos assistir mais de uma vez. Eu faço isso, eu estou sempre fazendo isso e me ajuda muito a guardar mais. Então mergulhar é guardar, é praticar, não deixar aquilo na minha mente só, no meu coração, é colocar em prática e compartilhar, ensinar, anunciar, dividir com outras pessoas aquilo que eu aprendi, não guardar só para mim.
Isso é mergulhar, esse conjunto é que é mergulhar, é o nome dessa série, Mergulhando no Evangelho. Vamos lá então, versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simeão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Falei Simão, né? Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Olha só, aqui tem um contexto. Nós precisamos lembrar do 4 para poder compreender melhor a mensagem do capítulo 5. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no capítulo 4, Jesus curou a sogra de Simão, curou a sogra de Pedro, deste mesmo homem que está ali no barco, e Jesus fala para ele para ir adiante e diz para ele lançar a rede. Então, quando Jesus curou a sogra dele e ali ele foi servido por ela, ali ele foi servido e ele ensinou aquilo que nós falamos, ensinou, ele estava sempre ensinando. Esse era o propósito principal de Jesus, salvar. Jesus veio para salvar, e para que houvesse salvação, ele ensinava para que através do ensinamento as pessoas entendessem e se arrependessem, e através do arrependimento houvesse salvação. Por isso ele sempre ensinava, e ele ensinou. Esse Simão, então, já corria a fama de Jesus pelas cidades. Primeiro ponto, a fama de Jesus já se espalhava. Segundo ponto, curou a sogra dele. Terceiro ponto, já tinha ensinado e ele já tinha ouvido seus ensinamentos lá quando sua sogra foi curada. E agora, novamente, ele estava ensinando a multidão que estava lá na praia. Então, tem todo esse contexto para acontecer o que nós vamos ler aqui agora. A gente não pode ler por ler. Ler isoladamente. Precisamos entender o contexto, precisamos respeitar e considerar o capítulo anterior. Isso é contexto, isso é meditar, isso é uma leitura bíblica com qualidade, quando a gente considera os versículos antes, depois, o capítulo anterior, o livro inteiro, quando a gente considera a Bíblia num todo, e aí a leitura bíblica, né, a meditação bíblica passa a fazer muito mais sentido, a gente passa a entender muito melhor, e com o entendimento vem o prazer de ler, o prazer de meditar, o prazer de mergulhar, porque agora eu estou entendendo o que antes eu não entendia, agora eu estou entendendo melhor, agora eu estou entendendo coisas que eu nunca entendi, lendo a Bíblia há muito tempo, ouvindo a palavra há muito tempo. Então agora, como eu estou entendendo, como eu nunca entendi, eu também estou tendo um interesse e um prazer que eu nunca tive, porque o prazer vem do entendimento. Quando a gente não entende, fica cansativo, fica chato, enjoa, qualquer tipo de leitura. Então a gente costuma fechar, né? Abandonar, parar na metade, porque eu não estou entendendo muito bem. Então, nosso objetivo aqui nessa série é levar você ao entendimento maior, melhor, e despertar em você um prazer, para que você tenha intimidade com a palavra e, consequentemente, com o autor dela. Com ela, com as palavras de Cristo, o Evangelho, e com o próprio Cristo. As palavras dele e com ele. Intimidade com as palavras dele. Saber manejar bem, dominar o Evangelho, entender o Evangelho, entender o que ele falou, compreender. Por isso que tem que mergulhar. Sem mergulho não tem entendimento. Entendimento é muito pouco. Muito pouco. Agora, quando eu mergulho, assim como eu estou me aprofundando, eu também estou entendendo coisas que eu não entendia antes. E estou tendo o prazer que eu não tinha antes. E estou tendo a intimidade que eu não tinha antes. Com ele e com sua palavra. Aí diz assim, ó. Simão respondeu, né?
Não, no 5 ele responde, tudo bem, vamos lá. A gente tentou pescar a noite inteira, não deu certo, mas você está falando. Você que curou minha sogra, você que tem ensinado coisas que já estão mexendo muito com a minha cabeça, com o meu coração, vou obedecer. Versículo 6. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: isso aqui é a parte principal de toda a pesca, de tudo que aconteceu, a parte principal é esse versículo agora. Toda a sua atenção para esse versículo, toda a sua atenção para esse versículo aqui, toda a nossa atenção para esse versículo aqui. Versículo 8 e 9. Simão caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha só, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vou ler um comentário aqui dessa Bíblia de estudo que nós estamos lendo. Diz assim: Jesus fez uma analogia espiritual entre a pesca e a busca de gente. O reino de Deus. Deixaram tudo, foi um sacrifício notável numa cultura que dava grande valor à lealdade à família e ao clã. E algumas anotações que nós fizemos aqui também, quero ler para vocês. Olha, já vou ler, deixa eu te falar uma coisa. Durante muitos anos, eu, Marcelo, na minha vida, durante muitos anos mesmo, tá? A gente está falando aí de aproximadamente 18 anos. Eu li esse texto aqui muitas vezes. Eu ouvi esse texto muitas vezes, mas muitas vezes. Só que eu lia durante quase 18 anos e tem quase 2 anos que eu leio com uma outra lente, toda a Bíblia. É como se eu lesse com uma lente da cor verde. Eu tinha um óculos com uma lente verde. Então, tudo que eu lia na Bíblia, eu via como verde. Se você dissesse para mim, não está verde, não. Eu ia falar, não, está tudo verde, é que eu estou vendo verde, para mim está verde. Não estava verde, mas é que a minha lente era verde. Estou dando um exemplo só, né? Não é sobre a cor. O que eu quero dizer é que a lente, a maneira como a gente lê, faz o entendimento que nós temos, aquilo que aprendemos ao longo de anos, nos fazia olhar para esse texto, por exemplo, e achar que ele era sobre a pesca, e dar mais valor e prestar mais atenção ao resultado da pesca. A pesca maravilhosa, a quantidade de peixes, o sinal que Jesus fez, e dizer para as pessoas, olha, você vai ter uma pesca maravilhosa, como se essa passagem fosse sobre Pedro, fosse sobre você, sobre mim, sobre as pessoas, sobre a pesca, sobre o peixe. E não é sobre o peixe, sobre a pesca, sobre o barco, sobre o povo, sobre Pedro, sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre você. Não é sobre nada disso. É sobre Cristo. É sobre Ele. Romanos 11:36. Tudo é por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Jesus é o centro dessa mensagem. Jesus é o centro de toda a Bíblia.
Jesus é o centro de tudo. E ele deve ser o centro da nossa vida. Então, há quase 2 anos, nós trocamos a lente. E a lente que hoje nós temos é uma lente de Cristo, é uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã. É uma leitura cristocêntrica, é uma meditação cristocêntrica, onde a gente consegue ver Cristo em tudo que nós lemos na Bíblia. E a glória é dele, ele está no centro da mensagem. Então, quando Pedro ele cai de joelhos, essa é a parte mais forte. Isso é mais forte do que, claro, que houve uma pesca maravilhosa, claro que o milagre foi forte, claro, o barco quase afundou, né? Houve um grande milagre. É claro que isso é forte, eu não estou dizendo que isso não é forte. Mas nós precisamos entender, eu preciso te ajudar a entender, preciso pregar para você isso, preciso falar isso aqui, que infinitamente mais forte foi Pedro se ajoelhar para Cristo e dizer, se afasta de mim. E isso tem um contexto. A verdade é, pessoal, que a gente está lendo aqui um capítulo por meditação. Mas, na verdade, se a gente for se aprofundar em cada texto, o Lucas 4, que nós meditamos na segunda-feira, na meditação passada, ele não era para ser numa meditação. Se a gente mergulhar mesmo mais fundo, daria para fazer o Lucas em 3 meditações. Em 4, tranquilamente em 4. O ideal mesmo seria 3 ou 4 meditações. Nós estamos fazendo um capítulo por meditação. Estamos indo muito rápido? Não. Estamos lendo o capítulo todo e explicando. Não estamos indo muito rápido. Mas nós, se quiséssemos, e esse é o ideal, poderíamos ir mais devagar ainda. Mas está tudo bem, está ótimo, está excelente assim, porque não demora tanto. E eu estou dizendo isso porque nós não podemos nos contentar apenas com essa meditação aqui. Faça a sua própria leitura, faça a sua própria meditação, verifique o que você está ouvindo. Leia você também, releia, assista novamente. E se você, por exemplo, Lucas 4, a meditação passada, como a gente focou muito nas tentações, você deve ter reparado que da metade do capítulo para o final, a gente acabou acelerando um pouquinho. Isso porque a meditação ficou com quase 1 hora, porque se eu não acelero um pouquinho, a meditação ficaria com 2 horas, ou então a gente ia ter que dividi-la em 2 partes. É o que eu estou dizendo, daria para dividir até em 3, até em 4. Isso nós fazemos nos cultos da igreja. A gente divide e faz uma série de mensagens. Eu estou sempre fazendo série de mensagens. 3 domingos, 5 domingos, 7 domingos sobre o mesmo assunto, para a gente mergulhar profundamente. Então, mergulhe você também. Se você participar de uma meditação aqui e a meditação acabar e você falar, nossa, muito forte isso, eu entendi coisas que eu não tinha entendido ainda. Nossa, Deus falou comigo através dessa palavra, Deus usou o Marcelo para falar comigo, está usando ele, ótimo. Mas melhor ainda é quando você fala assim, ora, Deus falou comigo, eu entendi uma coisa aqui a mais que o Marcelo não comentou. Ou eu entendi algo aqui, tem uma outra coisa aqui também que é muito forte, que não foi que ele comentou rapidinho. É isso. Isso não é ruim, isso não é negativo, isso é ótimo. Isso é excelente. E eu peço a você que quando isso acontecer, me mande, compartilhe comigo. Manda para mim o que você entendeu. Alguma coisa assim, por exemplo, a gente recebe muito assim, poxa, aquela parte do capítulo foi muito legal. Mas eu quero também, eu vou achar excelente ao receber mensagens desse tipo assim, olha, tem uma outra parte aqui que eu fiquei pensando mais. Você falou sobre ela, mas eu fiquei pensando nela o dia todo, eu fiquei pensando nela no dia seguinte, eu fiquei pensando mais.
E eu tive um entendimento também que, olha, vou passar para você, Marcelo, aí você passa. Aí eu falo, aí eu leio, ou ouço e falo, nossa, realmente é isso aí, tem sentido, a gente não falou tanto sobre isso, mas é isso mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é mergulhar. Isso sim é mergulhar. Nós não estamos aqui para levar as pessoas a ficarem dependentes do nosso comentário ou das nossas explicações. De forma alguma, não é a nossa intenção, Deus sabe disso. Nós queremos sim que vocês estejam conosco, mergulhem junto com a gente, mas que vocês também tenham revelações, também tenham suas próprias meditações e que compartilhem conosco isso. Então você pode me enviar aquilo que Deus falou com você, o entendimento que você teve e também qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Mergulhe, vai fundo, vai fundo. A gente está mergulhando. Aqui na série a gente está mergulhando bastante, mas nos cultos a gente mergulha mais fundo, mais fundo. No curso que nós vamos fazer, o Projeto Casa, não sei se você já ouviu falar desse curso, vai começar na próxima semana, no momento que eu estou fazendo essa meditação. No curso a gente vai até lá embaixo, nós vamos mergulhar profundamente. Até convido você a participar, vai ser gratuito o curso também, assim como essa série é gratuita. Gratuito. Mas você, sozinho, você e Deus, faça os seus mergulhos. Faça os seus mergulhos. E você vai ter revelações assim maravilhosas. E quando você tiver, manda pra gente também o que Deus falou com você. Esse Pedro que diz assim, afasta de mim. Existe um contexto aí do Antigo Testamento. Porque antes, para você entrar na presença de Deus, era no Santo dos Santos, mas não era qualquer um, era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. O pecador na presença de Deus no Santo dos Santos seria fulminado, poderia ser morto, ou seria morto. E Pedro entende ali que não era só alguém que fazia sinais, que fazia milagres, como fez com sua sogra e como acabou de fazer ali diante dele mais um. Mas ele compreende ali ele tem a revelação de que quem está diante dele realmente é o Filho de Deus, é o Messias, tão falado, tão esperado, aguardado com tanta expectativa. Ele tem essa revelação. Para um judeu, outro contexto, outra coisa de contexto, para um judeu se ajoelhar, isso era inédito, isso não se fazia de jeito nenhum. Um homem se ajoelhar para outro homem. Se ajoelhar só para Deus, adorar só a Deus, mas é que Pedro entendeu que ali o próprio Deus estava diante dele, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias. É por isso que ele se ajoelhou, e é por isso que ele se sentiu impuro, indigno, pecador, sem mérito algum de estar diante dele, e pede para que ele se afaste. Mas Jesus vira para ele e fala, em outras palavras, eu não vou me afastar de você, eu estou escolhendo você, não para ser pescador desses peixes aqui, mas pescador de pessoas, de homens, ganhador de almas. Eu estou te incluindo no meu propósito, eu estou te incluindo no meu plano, Pedro. E na hora que há esse encontro, na hora que há essa experiência ali, a verdade é a seguinte, os barcos já não têm mais tanto sentido, os peixes, aquela multiplicação extraordinária já não tem mais tanto sentido. Aquela multidão, é como se a multidão, o barco, os peixes e aquele milagre, tudo que estava acontecendo ali já não fizesse tanto sentido para Pedro diante daquela revelação que ele estava tendo, que ele estava diante do Cristo, do Messias. Isso é muito profundo, pessoal. Isso é muito profundo. Aquele que faz os sinais é infinitamente maior do que os sinais que ele faz. Portanto, não foque nos peixes, não foque nos sinais, não foque em milagres, não foque nas bênçãos, não foque no que Cristo faz. Foque em quem Ele é, diante dele você está. Se prostre, se renda, reconheça-o sempre, dia após dia. Foi o que Pedro fez. Muito mais forte do que a pesca maravilhosa foi a maravilha
a maravilha de Pedro se render, se ajoelhar, se prostrar e reconhecer o Messias. Muito mais, infinitamente mais. Só que como a gente lia esses textos com uma ótica diferente, uma ótica muitas vezes religiosa, uma ótica materialista, né? Tem gente que lê a Pesca Maravilhosa com uma perspectiva de coach, com uma perspectiva materialista, e ela vai pregar os 5 passos para você ter uma pesca maravilhosa. Convide Jesus para o seu barco, lance a rede, não duvide, e você vai pescar muitos peixes, e você vai ter grandes coisas, e vai fechar, aí leva para a vida financeira, normalmente, né? Leva para outras áreas, mas leva para o financeiro também. Aí você vai ter grandes contratos, você vai ter... O texto não é sobre isso. Embora Jesus faça isso. Jesus, ele é abençoador. Jesus abençoa, Jesus faz milagres. Mas o texto não é sobre isso, não é sobre os peixes. É sobre o Cristo, é sobre o Senhor que Pedro se prostrou e reconheceu. Precisamos ler a Bíblia, meditar na Bíblia com lentes de Cristo. Precisamos ter uma meditação, uma leitura cristocêntrica. Cristo é o centro dessa passagem e o centro de toda a Bíblia. Infelizmente, essa passagem é pregada como se o peixe fosse o centro, o Pedro fosse o centro, o ser humano fosse o centro. Então ele diz, por favor, afasta de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Então, versículo 12. Agora, fala aqui, Jesus cura um leproso. Lucas está falando para Teófilo, seu amigo, que o reino de Deus não é um reino que exclui, é um reino que abraça o leproso, que abraça o impuro, que abraça aquele que a religião só quer sugar, só quer explorar, só quer usar. Não abraça, explora. Mas Jesus é aquele que, por amor, sem querer tirar vantagens, abraça. O Evangelho abraça, Jesus abraça, Cristo abraça. É um reino que abraça o impuro, o desprezado, o excluído. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Cristo. Esse é o reino, o Evangelho do reino. Isso é a graça. Vamos seguir lendo aqui sobre o leproso, né? Jesus, só mais uma coisa que eu anotei aqui, ó. Jesus levanta pessoas para serem presentes na vida de outras pessoas, assim como ele foi um presente para a humanidade. Pedro estava focado em Cristo. Esses peixes já não faziam mais sentido para ele e o barco também não. Nós não devemos estar preocupados com o que vamos ter, se já temos a vida. Não devemos buscar pelo que precisamos. Se já temos Jesus, temos tudo. Tudo que precisamos. Ele é tudo que eu preciso. Quando nós temos a Cristo, entendemos que temos tudo. A graça nos basta. E os peixes é um algo a mais. Os sinais e bênçãos que ele dá não é para nos deixar contentes, já somos. Temos ele, já somos. Não é para nos fazer feliz. Não vou ser feliz, você não vai se tornar feliz ou não se tornou feliz por algo que você passa a ter. Algo que você não tinha, agora tem. A felicidade, o contentamento está na graça de Cristo. Qualquer coisa a mais é uma felicidade a mais. A gente fica ainda mais feliz, ainda mais contente. Mas contente e feliz a gente já estava por achar aquele que é tudo.
Se eu tenho ele, eu tenho tudo. Eu quero ter mais. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, eu quero ter mais. É isso que é o problema do ser humano. Esse ser humano não tem Cristo, ou então não entende, não entendeu a graça. Por isso que ele nunca está satisfeito. Por isso murmura, por isso não é grato, por isso ele é fisgado pelas estratégias humanas, pelo sistema religioso, pela sua cobiça, pela sua ganância. E acaba vivendo uma religiosidade tóxica, ao invés de viver uma vida leve e contente com Cristo. Seguindo aqui, então, num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vai, apresente-se ao sacerdote para que ele os anime. Ordenou: leve a oferta que a lei de Moisés exige para a sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Ele gostava de viver, né, de ter esses momentos a sós, e muitas vezes pedia para que não falasse. Um dos motivos para que tivesse essa oportunidade de sair de uma cidade para outra para pregar, ou de se retirar para orar. Mas esse homem aqui é mais um que o reino de Deus não excluiu, mas que era extremamente excluído pela religião, pelo sistema religioso, era excluído pela sociedade. O leproso não podia se aproximar de ninguém. O leproso, de 7 em 7 dias, ele tinha que ir até o sacerdote para ser examinado. Muitos morriam por causa dessa lepra. Eles ficavam isolados da sociedade, isolados da sua família, e ninguém abraçava o leproso, ninguém se aproximava dele, ninguém queria falar com ele. Então ele provavelmente ouviu falar, né, de Jesus, da sua fama, de quem ele era e do que ele estava fazendo, em consequência do que ele era, e chega a ele e fala: olha, se você quiser, se o Senhor quiser me curar. Ele fala: eu quero, eu te abraço, eu não vou te excluir. Então, é novamente mais uma passagem que as pessoas ficam muito vidradas na cura. Sim, ele foi curado, mas quando a gente olha com mais profundidade, quando olhamos de uma forma cristocêntrica, quando colocamos as lentes de Cristo para poder ler essa passagem, nós percebemos que há algo muito mais profundo do que a cura. Há uma aproximação, há uma inclusão, ao invés de desprezo, que era bem comum. Há uma purificação, que no Antigo Testamento, você pode ler, anote aí se você quiser, leia, eu recomendo muito que vocês leiam Levíticos capítulo 13, Levíticos capítulo 14, porque lá fala tudo sobre a lepra, como que era, toda a burocracia, podemos dizer assim, né? Toda a cerimônia, como é que era, toda a dificuldade que se tinha o leproso e tudo que ele tinha que fazer para poder, quem sabe, ficar livre daquela lepra, tudo que era feito com respeito a esse problema de lepra. Leia também Levítico capítulo 21, versículo 16, do 16 e em diante. Jesus purificou o impuro, e ele ia até
o sacerdote, e o sacerdote ele seria forçado, né, porque era assim que funcionava, medita lá em Levíticos, a atestar publicamente que Jesus purificou aquele homem. E isso deixava os religiosos doido, porque o evangelho que Jesus estava pregando estava estragando a religião deles, o sistema deles de domínio, de controle, de culpa, de exploração, de meritocracia, de barganha, porque a gente vai ver daqui a pouco uma outra cura, que na verdade é muito mais perdão do que cura, de um paralítico. E essas pessoas não estavam tendo que pagar pelo animal, ir até o templo, não estavam mais dependendo do sistema do templo, não estavam mais dependendo daqueles homens que viviam no templo. Jesus estava atrapalhando eles, estava atrapalhando a exploração que eles praticavam, estava atrapalhando a rentabilidade deles, o trabalho que eles realizavam. Jesus estava atrapalhando. O evangelho atrapalha a religião humana. O evangelho anda na contramão da religião humana. O evangelho que é o contrário, o evangelho genuíno, puro de Jesus, é o contrário da religiosidade humana tóxica que pesca as pessoas para tirar vantagens dela. É comum, né? O pescador, ele pesca o peixe para se alimentar do peixe que ele pescou. É isso que a religião faz. Isso é natural, é coisa humana, é coisa que dessa vida. Você pesca e se alimenta do que você pescou. O evangelho não é isso. Um pregador, um pastor, uma igreja que se planta, que se nasce, que se abre, eu não gosto de usar o termo abre, a igreja não é loja, não é comércio, não é empresa, mas uma igreja que abre, que nasce, que se inicia, não é para pescar pessoas, para usá-las, para explorá-las, para se alimentar delas. Não é essa a intenção. Isso não é amor, isso não é Jesus, isso não é evangelho. Jesus fala para Pedro, você vai ser pescador de homens. Eu estou pescando você para que você ajude pessoas. Estou pescando você para que você ajude. Eu estou sendo um presente para você, para que você seja um presente para outras pessoas. Evangelho não é sobre tirar, é sobre dar. Não é sobre receber, é sobre dar. Não é sobre juntar, é sobre repartir. O evangelho é contramão. Evangelho é contramão. É o contrário. É amor. Não é essa ótica de network, de me aproximar, o network tóxico, né? De me aproximar, de ver o que eu vou ganhar. O evangelho é sobre eu ganhei e agora eu vou compartilhar o que eu ganhei. Eu recebi a graça, de graça. Eu recebi Cristo, eu recebi perdão, eu recebi a purificação. Eu era um leproso. Todos nós éramos leprosos. Essa é a mensagem. Essa é a interpretação profunda dessa passagem. Não é simplesmente, ele era leproso e foi curado. Também, mas há algo muito mais profundo nessas meditações que temos feito do Evangelho. Ele foi purificado. O paralítico que a gente vai ler agora, ele foi perdoado. E nós, em Cristo, o Antigo Testamento é uma sombra do Evangelho, é uma sombra do Messias que viria. Essa purificação que acontecia no Antigo Testamento, quando se matava animais, apontava para Cristo, era uma sombra do que estava vindo, era uma forma de dizer, o Messias vai vir, e quem vai purificar agora, o Cordeiro será ele. Quem vai purificar agora, quem vai purificar o ser humano não é mais o sangue do animal, é o sangue dele. O sangue dele. Você está entendendo que tem coisas muito mais profundas? Você está entendendo que a pessoa pode ler isso aqui 100 vezes, durante anos, e não absorver aquilo que Cristo quer que ela absorva, dependendo da lente que ela estiver usando? Eu não sei se está tendo algum comentário aqui em quem está ao vivo, deixa eu ver.
É muito forte, gente. Ai, meu Pai. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Onde nós paramos? Versículo 17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca e até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. As pessoas estavam focadas na cura. É comum, o ser humano foca no externo. Jesus sempre focado no interno. Jesus vê a fé dele, vira para ele e fala: você está perdoado. Gente, isso é maravilhoso. Está perdoado. Aí, olha só. Os fariseus ficavam doidos. Eu falei para vocês, eles ficavam doido. E eles disseram assim, eles disseram não, está escrito aqui, lê aí, versículo 21. Eles pensaram, a Patrícia colocou: pastor Marcelo, estou aprendendo tanto com esses ensinamentos, eu estou como uma criança sendo alfabetizado no Evangelho. Ai, Patrícia, há 1 ano e 7 meses atrás, eu me senti exatamente assim como você está se sentindo. E daqui a um tempo, você vai se sentir exatamente como eu estou me sentindo. Feliz, vibrante, apaixonado pelo Evangelho. E você, se você vai fazer uma série no YouTube, se você vai fazer vídeos, talvez não sei, Deus vai te guiar, mas que você não vai conseguir ficar sem passar isso para as pessoas, não vai, de algum jeito, de alguma maneira, você e todos que acompanham essa série. E aí, eles pensaram, né, os fariseus, os mestres da lei, aquela patota do templo, né, os religiosos, o povo do sistema religioso ali. Aí, o que eles pensavam? Diz aqui, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pega sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Quer dizer, louvaram a Deus. Louvaram a Deus. Louvaram a Deus, porque reconheceram que era Deus que estava fazendo aquilo. Reconheceram que ele havia sido enviado por Deus, que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então, ele disse: por que vocês estão conjecturando aí que eu perdoo? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Porque quem perdoa pecados é Deus. Como eles não viam Jesus como enviado de Deus, como Messias, então eles disseram: quem é ele? Quem é ele para perdoar pecados? E outra, repito, estava mexendo com a religião deles, estava futucando demais com o sistema do templo, porque tinha que ir no templo matar o animal, tinha que gastar, tinha que pagar. E aí Jesus vem e fala: está perdoado. Assim, é como se os fariseus, o pessoal do templo, falasse assim: ah não, vai atrapalhar tudo. É assim, fácil, assim, só fala, está perdoado. Quem ele pensa que é? Não. Mas ele era Deus.
E ali a mensagem é o seguinte: vocês precisam se arrepender e se render a mim, porque eu sou o Cordeiro. Eu sou agora o Cordeiro. Vocês não vão precisar lá matar o Cordeiro mais. O Cordeiro sou eu. Em mim vocês têm perdão. Eu curo, mas acima de tudo perdoo, reconcilio, salvo. Eu purifico, purificação do leproso. Eu perdoo. Eu curo, sim, curei o leproso, curei o paralítico. Mas entenda, eu purifico, eu perdoo, porque eu sou Deus. Continuando aqui. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Quer dizer, um publicano, né? Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados. O pessoal ficava doido. Jesus estava ali com os pecadores, cobradores de impostos, publicanos, gente que era desprezada, que era vista como pecadora, como alguém que não valia a pena estar perto, e Jesus estava perto, é desses aí. Porque para Jesus mais vale um pecador com o coração aberto, pecador, mas com o coração aberto, pecador, mas arrependido, pecador, mas ouvindo o que ele está para falar, do que o religioso, soberbo, né? Crente orgulhoso, e muitas vezes, que fica questionando e conjecturando o evangelho, as palavras de Jesus. Para Jesus é melhor então ficar com os pecadores ali, né? Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Isso mesmo. E aí comeu com eles. Se queixaram: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Tá vendo, gente, que esse capítulo, o capítulo todo, tá havendo um embate da religiosidade com Cristo, do evangelho com Cristo, do evangelho com os doutores da lei, os fariseus, os mestres da lei. Vocês estão vendo? O tempo todo. Diz assim, Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores para que se arrependam. Já expliquei isso aqui, isso eu já falei várias vezes aqui na série, lá em Mateus também muitas vezes, que isso aqui é uma declaração de Jesus, de certa forma irônica, porque na verdade todo mundo precisa dele. Todo mundo. Os pecados das pessoas só são diferentes. Todo mundo precisa de purificação. Não cabe orgulho para uma pessoa religiosa se a religião dela é Cristo, se ela entendeu a graça. Agora, se a religião dela é humana, é uma religião misturada, não é somente Cristo, somente a palavra, então isso vai gerar nela orgulho, porque a cabeça dela ainda é de antiga aliança, a cabeça dela ainda é do Antigo Testamento, da meritocracia, do eu recebo porque eu mereci, porque eu fiz por onde. É por isso que ela se sente superior aos outros, é por isso que ela, muitas vezes, às vezes sem perceber, coloca Jesus, coloca Deus abaixo dela como alguém que tem que atender o que ela está pedindo, ou que tem que fazer o que ela não está nem pedindo, ela está determinando. É porque ela não tem a cabeça de nova aliança, não tem o entendimento de graça, que é o entendimento de que todos nós éramos, espiritualmente falando, leprosos. Todos nós fomos purificados, os nossos pecados eram diferentes, mas o nosso estado original, desde Adão, melhor dizendo, era de pecado, nós fomos purificados. Então assim, você fazia o que de errado? Você fazia A e B de errado, ok, eu fazia C, eu não fazia o A, B, mas eu fazia o C e o D de pecado, então estamos juntos, fomos purificados, não sou melhor do que você, foi de graça para mim. Então eu não posso me sentir, não foi porque eu mereci, não foi por algo que eu fiz, eu não conquistei isso, eu criei. Então a gente está junto, não sou superior a você, não sou superior a você que ainda não foi purificado,
Você ainda não foi, mas eu também já fui. Eu nem sempre estive purificado, já estive como você. Então eu não me sinto superior a você. Eu torço e oro para que você creia e, crendo, você também seja purificado. Então não há guerra, sabe? Não há dissensão, não há separação. Há amor, há humildade, há desejo que todos possam conhecer essa graça também. Não esse orgulhozinho que muito crente tem. Fulano é pecador, se sentindo superior. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. E ataca, e exclui, e condena. É o evangelho, um evangelho sem evangelho. É um cristianismo sem Cristo. Precisamos voltar ao evangelho. Precisamos evangelizar os evangélicos. E aí diz assim, muitos, né? Não todos, mas muitos. Cadê? Onde é que a gente parou? Aqui vai ter uma discussão sobre o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? É o foco sempre no exterior. Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será atirado, então jejuarão. Quer dizer, eu estou com eles aqui. O jejum é por Jesus. O jejum é pela presença dele, é para santificação, é por finalidades espirituais. O jejum na ótica da nova aliança. Não é o jejum da barganha, do toma lá da cá. Então, eles jejuariam pela presença, por Jesus. Mas Jesus estava com eles. Jesus estava dizendo, eu estou com eles. Eu estou com eles. Quando mais para frente haverá essa necessidade deles jejuarem. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Gente, eu vou ler isso aqui e abro na próxima meditação o capítulo 6, comentando o finalzinho desse 5. Porque o finalzinho do 5 não é uma coisa do 5 apenas. O finalzinho do 5 é o evangelho todo. O finalzinho do 5 é a nova aliança. Ele diz assim, ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar a roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria o vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo, que é Jesus, que é a nova aliança, o evangelho, deve ser guardado em recipientes novos. Quer dizer, o evangelho não é para nos consertar, não é para consertar uma parte da nossa vida, não é para colocar em ordem uma área da nossa vida, uma parte de nós ou da nossa vida. O evangelho é para nos fazer nova criatura, é para novo nascimento, não é dar uma remendada, não é para dar uma costurada. Jesus não é para isso, é para que nasçamos de novo. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então, nós precisamos considerar que há uma nova aliança, que há um evangelho maravilhoso, e que esse entendimento, que esses ensinamentos nos levam a nos arrependermos de quem somos. Nós temos uma natureza humana que é muito complicada. Uma natureza humana que quer nos levar ao orgulho, à arrogância, à hipocrisia,
A gente pensa o que não tem que pensar, a gente sente muitas vezes o que não deve sentir, a gente tem desejos horríveis. O ser humano, ele, na sua natureza humana, ele não tem como agradar a Deus. Mas só que esse vinho novo, esse recipiente novo, essa nova aliança vem para consertar isso. Vem para mudar quem somos, através do arrependimento. Todos os dias nos negamos. Todos os dias nos negamos para viver essa nova e eterna, definitiva aliança com Cristo. Que Deus abençoe vocês em mais uma meditação. Quem puder, por gentileza, se te ajudou, se não fez muita diferença, sinceramente, não precisa comentar. Vamos em frente. Mas se fez diferença, se te ajudou, deixa aí o seu comentário, curta, porque assim, funciona da seguinte forma no YouTube. O YouTube, ele vai mostrando os vídeos para as pessoas, os vídeos vão aparecendo mais de acordo com a quantidade de curtidas e de comentários, de visualizações e de compartilhamentos. Então essa é uma ajuda que a gente pede, não por mim. Eu não estou em busca de números, sinceramente, de ter grandes números no YouTube. Nosso YouTube, até o momento, não é um canal monetizado, não ganhamos nada. A gente quer que, se um dia isso acontecer, vai ser uma consequência, eu acho que uma consequência natural de um esforço que a gente faz, né? A última meditação, eu não comentei nada, não falei nada com ninguém, mas eu fiz a meditação cheio de dor. Lucas 4, eu fiz a meditação cheio de dor. Comi algo que não me fez bem, e aí deu a hora de fazer a meditação. Hoje, entramos atrasados. Graças a Deus, hoje não estamos com nenhuma dor, mas cansados. O dia hoje foi tenso, talvez tenha sido para você também, mas graças a Deus é um cansaço bom, cansaço de ajudar pessoas, cansaço gostoso, cansaço que eu amo. Mas a gente não está aqui para números e por nenhuma outra razão a não ser levar o evangelho para mais pessoas. E o YouTube, as redes sociais estão aí para isso, né? É gente de outro país. A Nelly, que congrega com a gente no Vida de Filho, é da Itália. Está aí assistindo a meditação agora, ao vivo. Olha só o que o YouTube faz, né? O que Deus permitiu, o que Deus... essa dádiva da gente pregar o evangelho. Isso eu acredito que faz parte do propósito da salvação. E tem a ver até com a volta de Cristo. Porque como que o evangelho vai chegar a toda criatura? Uma das formas é através da internet, não é verdade? Então é isso. Pedimos a sua ajuda para sempre que você puder, sempre que você quiser, voluntariamente, que você curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar os conteúdos que temos produzidos de acordo com o Evangelho. Deus abençoe vocês, um abraço com todo carinho, com toda a fé, e vamos em frente, tá? Vamos em frente.